Olá pessoal, meu nome é Renan, eu sou supervisor de certificação aqui do Grupo OLA e hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante para nossos alunos, para vocês licenciados, que são os processos de certificação, triagem de nossos alunos que estão aptos aí a finalizar os seus cursos. Então eu vou passar um pouquinho para vocês das regras mais importantes, do que o aluno tem que se atentar, e aí na outra ponta também os polos para que fique melhor a orientação dos alunos, para que eles fiquem mais lúcidos quanto ao tipo de documento que ele tem que apresentar para cada um dos setores, tá bem? Bom, então vamos lá. A gente vai alinhar como começa o processo de certificação. Lá no nosso sistema, o aluno que termina as atividades, tem as notas, apresenta a documentação, ele vai colocar tudo lá no AVA dele, e após tudo isso pronto, o checklist do aluno ficará totalmente verde. Isso quer dizer que todas as etapas que ele precisaria ter cumprido, tanto tempo de curso, que eu vou falar um pouco mais à frente, vão estar cumpridos. Aí ele vai fazer a solicitação da certificação. É aí que nós começamos a trabalhar. Então o aluno faz a solicitação dele, ele aparece para nós dentro de uma lista de solicitação que a gente começa a trabalhar a partir das datas que os alunos vão solicitando, tá bom? Então a gente passa primeiro pelo processo de triagem. O que é a triagem? É o momento que a gente vai fazer toda a verificação e validação dos documentos, se eles estão corretos, alinhados. A gente vai olhar as notas do aluno, se eles entregaram todos os trabalhos, os TCCs em relação aos cursos de ensino superior e aos técnicos. Então a gente faz todo o pente fino do aluno para que assim ele chegue no final do processo e aí esteja apto a receber o seu diploma, e aí começa a contar o tempo do aluno, isso para cada área que eu vou explicar mais à frente, tá bom? Falando um pouco mais sobre isso, o aluno, é importante que a gente repasse aos nossos alunos a importância de mandar as documentações de maneira correta. Essa talvez seja a parte mais que os alunos mais geram dúvidas, aí tanto para vocês quanto para o nosso aluno. Então é importante que a gente alinhe com eles o devido envio desse documento, o tipo do documento que ele tem que enviar. Então eu vou passar com vocês um pouquinho desses pontos importantes para que vocês fiquem aí atentos e possam orientar seus alunos da melhor forma possível, tá? Então, esses processos de triagem e a documentação vai reduzir muitos erros, o processo começa a fluir mais rapidamente, documentos chegando certinho aqui, a gente faz uma verificação e o processo segue, acelerando o processo de certificação do aluno e a gente conseguindo entregar todas as demandas para vocês aí dentro do prazo, tá ok? Bom, então vamos lá. A gente vai alinhar como começa o processo de certificação. Lá no nosso sistema, o aluno que termina as atividades, tem as notas, apresenta a documentação, ele vai colocar tudo lá no AVA dele, e após tudo isso pronto, o checklist do aluno ficará totalmente verde. Isso quer dizer que todas as etapas que ele precisaria ter cumprido, tanto tempo de curso, que eu vou falar um pouco mais à frente, vão estar cumpridos. Aí ele vai fazer a solicitação da certificação. É aí que nós começamos a trabalhar. Então o aluno faz a solicitação dele, ele aparece para nós dentro de uma lista de solicitação que a gente começa a trabalhar a partir das datas que os alunos vão solicitando, tá bom? Então a gente passa primeiro pelo processo de triagem. O que é a triagem? É o momento que a gente vai fazer toda a verificação e validação dos documentos, se eles estão corretos, alinhados. A gente vai olhar as notas do aluno, se eles entregaram todos os trabalhos, os TCCs em relação aos cursos de ensino superior e aos técnicos. Então a gente faz todo o pente fino do aluno para que assim ele chegue no final do processo e aí esteja apto a receber o seu diploma, e aí começa a contar o tempo do aluno, isso para cada área que eu vou explicar mais à frente, tá bom? Falando um pouco mais sobre isso, o aluno, é importante que a gente repasse aos nossos alunos a importância de mandar as documentações de maneira correta. Essa talvez seja a parte mais que os alunos mais geram dúvidas, aí tanto para vocês quanto para o nosso aluno. Então é importante que a gente alinhe com eles o devido envio desse documento, o tipo do documento que ele tem que enviar. Então eu vou passar com vocês um pouquinho desses pontos importantes para que vocês fiquem aí atentos e possam orientar seus alunos da melhor forma possível, tá? Então esses processos de triagem e a documentação vai reduzir muitos erros, o processo começa a fluir mais rapidamente, documentos chegando certinho aqui, a gente faz uma verificação e o processo segue, acelerando o processo de certificação do aluno e a gente conseguindo entregar todas as demandas para vocês aí dentro do prazo, tá ok?
Começando a parte mais importante, todos os formatos de documentos, pessoal, tem que ser enviado em formato PDF, tá? Isso é muito importante para que a gente possa, para que nosso sistema possa reconhecer cada um desses documentos. Eu sei que a maioria dos alunos tem o costume aí de mandar uma foto do documento, né, ali no ambiente onde ele está, mas é sempre importante saber que isso é um documento que vai beneficiar ele e é um documento oficial. Então ele tem que mandar dentro das regras aqui que eu vou passar para vocês, para que, mais uma vez, que isso seja, que o processo flua de maneira mais natural e maneira mais ágil, tá bom? Então, não mande arquivos em JPEG, fotos de baixa resolução, todos os arquivos têm que ser obrigatoriamente em PDF, tá bom? O que isso pode acarretar? A recusa do documento, o que tem acontecido bastante, porque acaba ficando fora das normas. Então a gente tem que devolver esse documento, às vezes uma sombra, um documento que está de alguma maneira amassado, ou não aparece alguma informação, fica um documento ali ilegível, e a gente precisa que esses documentos estejam sendo bem apresentados, principalmente porque lidamos também com parceiras certificadoras, então elas também têm as suas prioridades, então esse documento não é apenas para os cursos da LA, mas sim cursos como segundas licenciaturas, técnicos, EJAs, pós-técnicos, todos esses documentos passam por certificadoras parceiras que fazem análise também desses documentos, tá ok? O próximo ponto é, como eu falei, digitalização de alta qualidade, tá? Sem cortes, sem sombras, sem rasuras. O documento que o aluno enviar, quando ele enviar o documento em PDF, ele não pode ser mais manipulado, ou seja, quando ele enviar o documento em PDF, é importante saber que ele não seja mais alterado após ser transformado em PDF, tá bom? E as edições, coloque a nomenclatura correta nos documentos. Então, o aluno vai enviar um CPF, vai enviar um RG, uma CNH. Então, é importante que o aluno coloque os nomes nos documentos de maneira correta naquele arquivo que ele vai enviar. Então, é o seu João, CPF, o Joãozinho, CNH, histórico escolar, certificado de fundamental, ou médio, ou de graduação do João fulano de tal. Então é importante estar bem numerado, a nomenclatura bem clara, para que a gente identifique esses documentos e não ocorra erros ali na hora dele colocar o documento dele lá no AVA do aluno, tá bem? Falando um pouquinho de como funciona cada um das áreas, começando ali pelos técnicos. Os técnicos têm ali um tempo de 6 meses de curso, tá? Técnicos regulares, provas, as notas acima de 7 para aprovação, e tem o TCC que é obrigatório, tá? Documentos básicos, RG, CPF, documentos pessoais, comprovante de residência e, obviamente, os históricos de ensino médio e certificado de ensino médio, tá? Lembrando, os certificados de ensino médio, certificados de fundamental, certificados de graduação devem vir devidamente carimbados e assinados pela instituição a qual ele estudou, tá? São documentos oficiais, então eles têm que apresentar essas assinaturas e esses carimbos, tá bem? Para ser válido e a gente poder aceitar aqui para vocês. O EJA da mesma forma, lembrando que o EJA nós temos idades mínimas para o aluno que estuda o EJA, então para alunos do fundamental eles têm que ter mais de 15 anos e para sair a certificação eles têm que ter mais de 17 anos. Para alunos do EJA médio, ele tem que ser maior de 18 anos e tem que ter já, para tirar a certificação, 19 anos e meio. Tá legal? Provas médias acima de 6 e entregar os 2 trabalhos que é exigido, tanto de português quanto de matemática. Exatamente no mesmo formato, temos um formato próprio para esses trabalhos, já padronizado, então vai estar disponível no AVA do aluno esses documentos para que ele possa enviar a atividade de maneira correta. No caso dos pós-técnicos, também temos um tempo mínimo ali de 2 meses, média 7, e os documentos exigidos são também os pessoais e o certificado do técnico, já que só falamos de uma especialização. Então é importante que esse documento esteja lá. Em relação aos EJAs, se atentem com o aluno no momento da sua matrícula, que aquele aluno ele tenha a formação adequada para o produto que você está vendendo para ele. Ou seja, um aluno de EJA médio, é importante que
Faça uma pesquisa prévia desse aluno antes de efetuar a matrícula, isso é muito importante. A gente tem vários casos de alunos aqui que eles começam a fazer o curso, eles compram aí o curso com vocês, estudam na LA, e no final, quando chega na certificação, a gente vê que o aluno ele não tem, um aluno de médio, por exemplo, não tem a formação no fundamental. Tá? Isso causa um transtorno, um atraso no certificado dele. Então, é importante que alunos que procurem EJA médio apresentem o histórico e certificado do fundamental. Isso é de extrema importância. Isso acontece muito também com alunos que vão fazer uma segunda graduação, principalmente alunos de segunda licenciatura. Eu vou falar um pouco mais à frente, que é um assunto um pouco mais delicado, um pouco mais, talvez seja a nossa área mais exigida em relação a documentos e normas, tá? Que é a segunda licenciatura, eu vou falar já já com vocês. Então, mais uma vez, os pós-técnicos são as especializações, o aluno tem que ter obrigatoriamente apresentar o seu certificado de técnico, ok? Falando então das nossas graduações, o aluno tem que ter ensino médio completo, e para as segundas licenciaturas e formações pedagógicas. Explicando um pouquinho sobre esses dois, eu sei que gera muita confusão na hora da venda, mas vou explicar rapidamente como funcionam esses dois segmentos, tá? Dessa área educacional. Sei que muitos de vocês aí vêm da área de licenciatura, muitos são professores, então sabem explicar bem qual é a diferença entre os dois, e é importante que vocês passem isso ao aluno, tá? A segunda licenciatura, ela exige obrigatoriamente que o aluno tenha a primeira licenciatura. Isso é exigido para a primeira graduação do aluno. Isso tem que constar no histórico dele, e só é aceito o aluno ingressar na segunda licenciatura tendo a primeira. Renan, meu aluno tem a formação pedagógica, ele aparece como licenciatura plena, mas é uma formação pedagógica. Ele fez uma graduação, um bacharelado, fez uma formação pedagógica e agora quer fazer a segunda licenciatura. Ele pode? Não. Ele não pode fazer. Por quê? A formação pedagógica ela vem como um complemento para que ele, naquela área onde ele tirou o bacharelado ou fez o tecnólogo dele, ele possa ingressar em sala de aula para ensinar aquilo que ele aprendeu na área dele. Então, nada mais é do que um complemento. Ela não serve como uma licenciatura plena naquela área. Então, é importante que vocês saibam, na hora da matrícula, a diferença entre essas duas coisas. Então, eu peço a vocês, peça ao aluno, na hora da matrícula, apresentar esse documento da primeira graduação dele. Isso é de extrema importância. Pode gerar um alívio aí para vocês com relação a problemas futuros da certificação desse aluno. Alguns alunos podem apresentar um bacharelado e querer fazer uma segunda licenciatura, e ele não pode. Mais uma vez, isso é muito importante que vocês fiquem muito atentos. O aluno que se matricular na segunda licenciatura e não tiver a primeira licenciatura, ele não vai conseguir certificar. Não consegue certificar. Então é muito importante vocês saibam que ele precisa apresentar, é por isso que nós pedimos esse documento antecipadamente, para que vocês tenham uma tranquilidade na hora da matrícula, tá bom? E os alunos que querem fazer, o aluno tem um bacharelado, vocês podem oferecer a formação pedagógica, que serve justamente para isso, como falamos, que é um complemento onde ele possa lecionar, né? Então possa entrar na sala de aula, um professor que fez uma biologia, um engenheiro, bacharéis, podem entrar em sala de aula, juntando esse complemento que é a formação pedagógica, tá ok? Então, ela vai ali até tempo mínimo de 6 meses, tá bom? E os documentos que já falamos, sempre bem digitalizados, alta qualidade, PDF obrigatoriamente para segunda licenciatura e formação pedagógica. Nós trabalhamos com uma parceira certificadora que tem uma exigência obrigatória nesses formatos. Então é importante que você mande no formato correto, sempre em PDF todos os documentos, e apresentar obrigatoriamente certificado e histórico escolar da primeira graduação, tá? Tempo mínimo 6 meses, como falei, e média do aluno 7, tá legal? A gente faz uma conferência também no ENAD. Desde 2002, a lei foi aprovada em 2004, o aluno é obrigado, vem no histórico do aluno o resultado do ENAD. Ah, meu aluno não participou do ENAD. A informação deve constar que ele foi dispensado. Essa é uma obrigatoriedade que o INEP, junto com o MEC, fazem
desde 2004. Então, o aluno que apresentar o histórico e não tiver a informação do ENAD no histórico dele, ele precisa ir até a IES, a instituição de ensino superior dele, onde ele fez a graduação, e solicitar que essa informação seja inserida no histórico dele. Isso é obrigatório, tá? O Ministério da Educação obriga que conste essa informação no histórico desde alunos formados a partir de 2004. Tá legal? Então é uma informação importantíssima para que a gente corra com esse aluno dentro dos parâmetros e entregue tudo em tempo hábil, tá legal? Lembrando que as licenciaturas, os cursos de EJA, técnico, pós-técnico, são entregues até 30 dias úteis, ok? Os cursos aqui, LA Educação, até 20 dias úteis, tá? Segunda licenciaturas, formações pedagógicas, a certificadora nos entrega em até 120 dias úteis, tá ok? Então, se tiver dúvida dos prazos, por favor, falem conosco. Lembrando que tudo assinado, carimbado, com a instituição a qual ele estudou, tá? Competência. A competência hoje é um dos segmentos que a gente faz a apresentação do documento antes do aluno fazer a prova. Porque a competência ela é uma prova única, faz um simulado e uma prova dentro do nosso parceiro, da ITEC, né, dentro da instituição técnica. Então o aluno ele precisa apresentar antes essa documentação para que ele fique apto a fazer a prova. Então é importante que todos os documentos sejam entregues da forma com que eu expliquei e todos têm que ser entregues antes da matrícula. Então, peça ao aluno a mandar a carteira de trabalho, tá? Uma carteira de trabalho digital, para que a gente possa fazer essa averiguação antes da matrícula dele, ver se ele está apto para aquela área. Então, o aluno tem que ter, no mínimo, 2 anos de experiência na área a qual ele quer atuar como técnico. Então, o aluno trabalhou ali como um auxiliar de segurança do trabalho, um auxiliar de enfermagem, ele quer tirar o técnico dele. Hoje, há essa possibilidade com o técnico por competência. Então a gente precisa averiguar primeiro se ele tem esse tempo mínimo de experiência para que ele possa ingressar no técnico e aí mande em seguida todas as documentações de forma bem legível, digitalizada, para que a gente possa seguir de maneira mais rápida com o processo, assim facilitando para o aluno, facilitando aí para você, polo, e para que o aluno possa fazer isso de maneira mais segura e mais rápida. Tá legal? Os processos essenciais dessa fluidez, por que nós estamos pedindo isso? E isso segue como norma. Muitos problemas têm acontecido com relação à certificação justamente por causa dos documentos. Então, às vezes é um documento rasurado, é um documento que está ilegível, e tudo isso que nós estamos pedindo justamente para que esse processo não falhe e não atrase esse certificado na mão do aluno, para que a gente consiga cumprir esses prazos ao qual eu passei para vocês. Então, em 20 dias, isso inclui a triagem, isso inclui a averiguação das notas do aluno, isso inclui o pedido na certificadora. Então, para que a gente possa, para que vocês possam nos ajudar a cumprir esses prazos e deixar o nosso aluno cada vez mais satisfeito, a gente precisa que essas normas sejam cumpridas. Tá legal? Pessoal, nesse vídeo, então, aprendemos quais são as normas e diretrizes para a nossa certificação. Eu agradeço a você que assistiu esse treinamento. A gente está sempre à disposição para auxiliar em qualquer dúvida que surgir aí de seu polo, de seu aluno. Nosso atendimento vai estar aqui sempre disponível para vocês. Tá legal? Muito obrigado e até o próximo treinamento.